Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Meus amados, agora nós vamos ler a palavra de Deus, como sempre Deus dá graça, é uma leitura da Bíblia, e o próprio Senhor Jesus disse assim, examinai as Escrituras, porque dela testificam de mim. E é isso que nós fazemos, nós temos que ler a Bíblia, examinar, para nós aprendermos o que é as coisas celestiais. Por exemplo, a Bíblia Sagrada, ela fala tudo o que é do Pai Celestial e do seu Filho, e do Espírito Santo, né? Agora, quando nós tivemos na reunião passada, nós estávamos falando, irmãos, em Mateus, né, capítulo 9, e ali uma parte que o Senhor deu a graça de explicar sobre que um crente, né, um cristão, né, que nós devemos tomar bastante cuidado, porque sobre riscar o nome no livro da vida e também preservar. E alguns falam, mas isso pode acontecer? Pode sim. Então, hoje eu vou dar mais um pouco dessa explicação para depois dar o início a Mateus capítulo 9. Eu gostaria que todos, primeiro, irmão, para vocês verem que isso é interessante para todos nós aqui dentro desta reunião. Abre no livro de Oséias, bom? Deixa eu ver aqui o livro de Oséias. Glória a Deus. Né? Olha, Oséias capítulo 4. No livro de Oséias capítulo 4, diz bem claro isso aqui, ó. No versículo 6, diz assim, ó, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecimento de Deus. É por isso que esse povo foi destruído. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, meus irmãos, nós precisamos ver que isso aqui é profético, tá bom? O livro de Oséias, ele estava falando do povo de Deus, de Israel, que o povo era destruído por falta de conhecimento de Deus, tá bom? E eles rejeitaram o conhecimento. Hoje, irmãos, nós temos a Bíblia nas nossas mãos, mas muitas pessoas rejeitam. Amados, não se assuste não, mas é verdade. Muitas pessoas rejeitam o conhecimento de Deus em algumas partes para beneficiar a sua própria parte, aos seus próprios desejos. E aqui, então, Deus está nos ensinando. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender é ter o conhecimento de Deus na nossa vida. Tá bom? Vocês lembram, glória ao nome do Senhor Jesus, que Jesus falava que misericórdia quero e não sacrifício. Então, em Oséias também está bem escrito, no capítulo 6, versículo 6, que o profético, olha, é profético, quer dizer, veja, diz assim, Oséias 6, 6, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Então, esta reunião, esta leitura bíblica, é justamente para nós termos mais conhecimento de Deus. E com isso, nós temos que nos interessar à leitura da Bíblia e também o Espírito Santo, ele vai nos guiar em toda a verdade. Bom, amados, com isso, nós aprendemos aqui e quero vir com vocês no livro de Êxodo, no capítulo 32. Vamos lá no livro de Êxodo, capítulo 32, tá bom? Irmãos, que aqui vocês fiquem inteirados na palavra de Deus, que vocês sintam a benção de Cristo, que ninguém aqui tenha medo, mas que glorifique ao Pai Celestial pelo conhecimento que vocês têm. Porque quando a gente vai tendo conhecimento, irmãos, nós começamos a vigiar mais, tem mais interesse. Então, vamos lá. No capítulo 32 de Êxodo, se fala sobre o bezerro de ouro, quando o povo, né, eles tinham saído do Egito, e por Moisés estar 40 dias lá no monte, eles acharam que Moisés já tinha morrido, então eles fizeram os deuses
um bezerro de ouro. E nós vamos no versículo 31, 32 e 33. O Moisés, eu vou até voltar, vou no versículo 30. Moisés intercede pelo povo. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecaste grande pecado. Qual era esse grande pecado? Adorar a imagem, adorar outros deuses. Isso foi um grande pecado. Olha bem, hein? O Moisés advertindo esse povo que não era um pecado comum, era muito grande esse pecado. Aí ele diz: agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiação por vosso pecado. Quer dizer, Moisés vai interceder a Deus, porque já sabe que iria vir, lógico, uma punição, alguma coisa por causa desse pecado. Então, Moisés assim tornou, né, no versículo 31, assim tornou Moisés ao Senhor e diz: ora, este povo pecou grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Então, Moisés já mostrou para o nosso Pai Celestial que o tamanho desse pecado que o povo fez. Aí Moisés roga ao Senhor, no versículo 32, agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Olha, irmão, Moisés estava pedindo que Deus riscasse o nome dele do livro de Deus, do livro da vida do Senhor, né? Olha só, Moisés estava se entregando pelo povo, e Deus responde para ele. No versículo 34, Deus responde e disse: vai, pois, agora, conduz... no versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés, a resposta do nosso Deus: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Pronto. Então a coisa é séria. Tá certo, irmão? Agora, vamos para Apocalipse, no capítulo 3, versículo 5. O que o Senhor está dizendo em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5? Vamos lá. Glória ao nome do Senhor. Vocês estão abrindo. Olha aqui. Toda a glória a Deus. No Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, diz assim, ó. Aqui está um pouco vento, irmão, mas tenham paciência aí, tá? Olha aqui. Aqui foi uma quinta carta à igreja de Sardo, né? O Senhor Jesus disse assim no versículo 5: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo. Ele está dizendo à igreja. Quem são as igrejas? Cada um de vocês. Todo aquele que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, o Senhor Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, veio habitar dentro de ti e você formou um templo para o Senhor. Então, você é a igreja de Jesus. Amados, aqui nós entendemos, então, o Senhor está dizendo bem claro, a quem vencer, vai vencer o quê? Vencer o pecado, vencer o mal. É isso que Jesus está ensinando. Irmãos, quando esses que vão vencer, irmãos, é porque são pessoas que permanecem fiel ao Senhor Jesus, permanece fiel à sua doutrina, aos seus ensinamentos, né? Os seus ensinos, e aqui eles vão ter uma veste brancas para vestir o traje de vencedor. Então, quem vencer vai ter as vestes brancas. Então, é um traje de vencedor, tá bom? Cujo o estilo de vida desse vencedor é, né, irmão? Será digno, é digno de tanto estar no céu como voltar com Cristo Jesus e reinar com ele na sua segunda vinda. Então, amado,
O livro da vida, ela inclui o nome de cada pessoa que é eternamente eleita. Esses se mostrarão vencedores, e Cristo nunca apagará os seus nomes do livro da vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós podemos encontrar aqui também no capítulo 13. Olha só, capítulo 13 de Apocalipse. Está bem claro aqui, olha, irmão, no capítulo 13 de Apocalipse, nós vamos encontrar aqui no versículo 8. Olha o que diz aqui. Deixa eu ver aqui, irmãos, só para a igreja eleita, isso, 13, 8. Esses, e adorarão todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escrito no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, irmãos, esse aqui é sobre uma guerra da besta. E tem uma outra passagem aqui, irmãos, que está escrito no 7:9, perdão, irmão, é 7:9 que tem que ler. O livro do 7:9 diz assim, capítulo 7 de Apocalipse, versículo 9. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestido branco e com palmas em suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que estás assentado no trono, e ao Cordeiro. Viram, amados? Então, quando todos nós recebermos em nome de Jesus, sendo vencedores aqui na terra, nós vamos receber esse vestido, um traje de vencedor, estaremos na glória e em nossos lábios vai sempre dizer salvação ao nosso Deus, com grande voz. Então, amados, o que nós aprendemos com isso sobre o livro? Porque alguém vai falar assim, mas quem nasceu nunca vai morrer, é verdade. Os que nasceram verdadeiramente em Cristo Jesus, ele não peca, porque ele tem conhecimento da palavra de Deus. A pessoa, ele e ela, né, a alma, ela tem conhecimento da vontade do Pai. A alma faz a vontade do Pai. Então, os verdadeiros filhos de Deus, eles não pecam. Tá bom? Agora, muitos também são chamados à graça de Jesus, né? Alguns, vocês sabem, alguns vão por algum interesse, um interesse próprio, para que Deus mude a vida dele, que melhore a vida dele, mas ele não foi pelo interesse da salvação da vida eterna. Ele pensou mais para si próprio do que por o nosso Salvador. Então, bem-aventurados sois vós, que nós estamos lutando contra o pecado. Agora, qual é a diferença do pecado e da iniquidade? Irmão, às vezes nós caímos num pecado de falar mal de alguém, de até xingar uma pessoa, ofender alguém. Mas quando nos arrependemos e já vimos o Espírito Santo, ele nos acusa, nós vamos, retrata com os nossos irmãos, retrata com a pessoa ofendida, dobra o joelho e fala com o Senhor. E ele te perdoará e você está de pé outra vez. Então, é assim que nós vamos se acertando com Deus. E outra coisa, e cada dia que vocês forem instruídos pela palavra de Deus, vocês pecam menos, porque têm conhecimento. Lembra que agora há pouco nós falamos de Oséias, capítulo 4. O meu povo sofre, ou seja, perecem. Por que perecem? Porque são destruídos. Destruídos morrem, porque não têm conhecimento de Deus. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que vocês estão interessados nas coisas de Deus, mais no futuro, tá bem? Então, irmãos, eu creio que vocês entenderam. Amados, aqueles que pecam contra o Senhor, troca Deus. Tem muitos que entram na graça de Deus, vê as obras, vê as maravilhas, mas volta para os deuses de imagem, para os deuses outros, as ocultas. Enfim, ele está, glória ao Senhor, cometendo um grande pecado, porque o próprio Moisés reconheceu. Irmãos, é muito duro alguém trocar o seu Deus. Trocar o seu Deus
por outro Deus. Não, meu irmão. Que Deus nos guarde. Que Deus nos guarde. Às vezes pode acontecer por falta de entendimento, alguém em outro lugar e adorar a imagem por falta de não entender, irmãos. E ainda o Senhor tem até misericórdia e ela vem e pede perdão. Mas para quem está esclarecido, tomem cuidado. Tá bem, meus irmãos? Então nós temos que estar firme. Agora vocês entenderam que como é a maneira que pode perder a vida eterna? É não ter o conhecimento de Deus, porque aí a pessoa faz o que ela quer. A partir do momento que Jesus nos salvou, nós temos um senhorio na nossa vida. O Senhor Jesus, ele é dono de nós. Ele é dono de nós. Tanto que vocês podem ver em Efésios, no capítulo, Efésios não, perdão, 1 Coríntios, vocês vão encontrar no capítulo 6, ali está muito claro, tá bom? O que o Senhor Jesus disse assim no versículo 19. Olha o que diz aqui no versículo 19 de 1 Coríntios 6. Ora, perdão, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, agora você tem conhecimento. O seu corpo pertence a Cristo. A sua alma pertence a Deus e o seu espírito pertence ao Senhor, ao nosso Deus eterno. Então, amados, por isso que quando vocês têm o conhecimento da palavra, vocês não usarão roupas sensuais, roupas que vêm atrair os olhos dos homens, da carne, a consciência, e provocar e produzir pecado. O cristão, ele não produz pecado. O cristão, ele produz frutos para a vida eterna. Ele dá fruto do Espírito. E é assim que cada um de nós devemos ser. Eu creio que vocês entenderam bem, está muito bem claro sobre esse assunto, e que Deus abençoe. Então, está aí a resposta para que nós temos que preservar o nosso nome. Só vão estar no céu os que vencerem o pecado. Só vão estar no céu com trajes brancos que o próprio Cristo nos vestirá e vamos reinar com ele. Os vencedores, de maneira nenhuma, ele vai riscar no livro da vida. Agora, aqueles que não levam a sério ao caminho de Cristo, o evangelho de Jesus, os seus conselhos, a sua doutrina, os seus ensinos, e a pessoa quer fazer do seu próprio jeito, mesmo que foi batizado, mas não aceita de uma forma negligenciando, amando mais o mundo do que a Cristo, pois existe uma inimizade. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Você já viu algum inimigo reinar no céu? Não, nenhum inimigo reina no céu. Então, aqui está bem esclarecido. Que Deus abençoe. Todos entenderam, meus queridos? Vou abrir aqui. Lá no YouTube, todos entenderam? Sim, irmão Júlio. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Amém. Meus amados, isso aqui, que Deus está dando a graça, presta bem atenção. Se alguém se sentir que está numa falha, corra para os pés do Senhor Jesus, ainda há tempo. O que não pode é continuar na iniquidade, porque aí, pronto, aí não tem o que fazer. Mas Deus está nesta parte e vai abençoar todos vocês em nome de Jesus, porque vocês têm conhecimento. Se não tivesse conhecimento, estaria destruído. Então, agora nós vamos para Mateus, né? No capítulo 9. Vamos todos para Mateus, capítulo 9. Glória ao nome do Senhor Jesus. E aqui, então, nós vamos finalizar a obra que o Senhor Jesus fez. Irmãos, eu tinha falado aqui, na verdade, Mateus capítulo 9 é o versículo 18. Eu tinha falado 23, eu peço perdão, tá? É capítulo 18, versículo 18. Fala sobre a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Então, nós vamos iniciar aqui, tá bem? Diz assim a palavra. Dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo:
minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu a ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher, que havia já 12 anos e padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou-lhe a orla do seu vestido, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar os seus vestidos, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou aquela notícia por todo aquele país. Vamos até aqui para que nós possamos dar a explicação. Bem, meus amados? Amados, nós vamos ver aqui, irmãos, que Jesus tinha acabado de dizer as coisas, e eis que chegou um chefe, um governante, um homem importante, né? E esse chefe, ele foi aos pés do Senhor Jesus e o adorou. Irmãos, e vejamos aqui que ele falou assim, na adoração, ele falou assim para o Senhor, né? Que a sua filha, ela tinha acabado de falecer e ela estava morta. Mas o que é lindo, irmãos, observa o que esse governante fez, o que esse chefe fez. Ele disse bem claro para Jesus, falou assim para o Senhor: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. Irmãos, o chefe, ele apresentou a Jesus um problema, que a filha dele morreu. Mas ele deu uma continuidade, e aqui ele revelou a fé do coração dele. Ele falou: mas agora vem, põe a tua mão sobre ela e ela viverá. Você viu que o próprio chefe, ele deu a resposta da fé do coração dele, que Cristo colocando a mão, aquela menina ia ressuscitar. Jesus, irmãos, você pode ver que Jesus não falou nada. Senhor Jesus, ele foi, levantou-se e foi, e os seus discípulos seguiram. Só que nesse caminho, irmãos, chegou uma mulher. Esta mulher, ela estava com um fluxo de sangue, e há 12 anos ela tinha gastado o seu dinheiro com os médicos. Enfim, ninguém pôde curar essa mulher. E, irmãos, e essa doença, essa enfermidade, também teria um problema na vida dela, porque ela não poderia entrar dentro do templo naquela época, né? Porque ela era considerada como imunda. Isso nós vamos ver daqui a pouco em Levítico, né? Vocês podem ver aqui, nós podemos abrir no livro de Levítico, por qual motivo que essa mulher é considerada imunda. Então, vamos abrir em Levítico, vamos ver o que está escrito no capítulo 15 de Levítico. Vocês vão colocando aí as canetas, vai marcando. Bem-aventurados são todos vós. Que Deus abençoe grandemente vocês, irmãos, por ter interesse da palavra de Deus, que fará cura nas vossas vidas. As vossas mentes serão sãs. E digo mais, amados, pode ter certeza, em nome de Jesus, vocês terão mentes sãs, e não é qualquer coisa que vai vir derrubar vocês para uma tristeza, uma angústia, porque vocês estão amparados na palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. Olha o que diz aqui em Levítico, capítulo 15, fala assim, ó. A imundícia do homem e da mulher. E falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: falai aos filhos de Israel e dizei: qualquer homem que tiver o fluxo da sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza e o seu fluxo, ou a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. E seus irmãos, depois vocês
Pode ler isso aí na casa de vocês. Aqui no versículo 19, fala da mulher. Mas a mulher, quando tiver fluxo, seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação de qualquer que tocar será imundo até a tarde. Então, veja, tem tanto no homem quanto na mulher. Amados, essa mulher, ela tinha essa enfermidade. Irmãos, a enfermidade dela, olha, veja, não é o fluxo que a mulher tem na sua, o seu período, né, da menstruação. Também é um fluxo, claro que é. Mas estamos falando aqui de uma mulher que tem uma enfermidade, né, e que há 12 anos ela estava tentando resolver e nada resolvia. Então, essa mulher era imunda e ela não poderia estar. Pelos judeus, né, ela estava considerada como imunda. Mas essa mulher, irmãos, ela teve também uma fé muito grande, porque quando Jesus, o Senhor, veio, é claro que a fama dele foi crescendo, porque as maravilhas eram muito grandes, a notícia. Amados, imagina um mundo cheio de enfermidade, de dores, e vem Cristo e faz uma grande obra, ressuscitando, expulsando demônios, curando os enfermos, multiplicando os pães, enfim, apaziguando as tempestades. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Quantas obras o nosso Senhor Jesus tem feito, amados. Então, as notícias eram muito grandes naquela época, né? Enorme. Aí, essa mulher, ela ouviu falar. E observa o que aconteceu com ela. E no versículo 20, essa mulher, ela, como disse, ela estava padecendo há 12 anos nessa enfermidade. Só que ela teve um pensamento muito grande. Ela pensou consigo só: se eu somente tocar no seu vestido, vou ficar sã. Então ela tinha um objetivo. Ela não estava se lastimando para as pessoas, ela não estava dizendo que nada vai dar certo na vida dela. Ela já estava numa situação muito terrível. Então ela teve uma fé no coração. Olha, se eu somente tocar, ela nem ia conversar com o Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque ela não poderia fazer isso. Ela entendia que ela era uma mulher imunda. Então ela falou: se eu tocar somente na orla dele, e em outra passagem ela tocou por trás, né? E Jesus ainda até falou assim: quem me tocou? Aí os discípulos, Pedro até falou: Senhor, isso no outros capítulos, né? No outro evangelho. Senhor, todo mundo te oprime, todo mundo aperta, e o Senhor diz: quem te tocou? Ele falou: eu sei que alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Quer dizer, irmãos, quem tem fé tem virtude. Aquele que tem fé tem virtude. Glória a Deus. E depois nós vamos falar sobre fé, como nós podemos aumentar a nossa fé, como confiar. É a palavra. Se você tem conhecimento de Deus, tem conhecimento das Escrituras, da palavra de Deus, isso tudo vai aumentar a tua fé, vai ter mais confiança, você vai aprender mais com o Senhor Jesus. Vocês vão ver como Deus vai transformar a vida de vocês. É o Senhor, porque a palavra verdadeiramente está entrando dentro do coração de vocês. E vocês vão se moldar à palavra, porque o interesse de cada um é conhecer a Deus. Viram? Irmãos, com todo respeito, meditem vocês, cada um de vocês. Vocês queriam estar na situação que está escrito ali em Oséias, capítulo 4, versículo 6, e também capítulo, deixa Oséias 6 e 6 também? Vocês queriam perecer? Alguém de vocês gostaria de perecer diante de Deus por falta de conhecimento? Não. Então, hoje, o Espírito Santo está nos dando a graça para vocês, para mim, para nós termos mais conhecimento da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não perecemos. Porque diz Salmos, capítulo 119, versículo 105, a tua palavra, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz que ilumina o meu caminho. Então, meus irmãos, nós temos que estar com a lâmpada dentro do nosso coração, espiritualmente dizendo. Nós temos que estar com a palavra de Deus. Cristo é a palavra, é o verbo que se fez carne, está aqui, ó. Ele habita em cada coração de vocês, em todos nós, e todos aqueles que aceitarem Cristo como seu Salvador. Amados, voltando a esta mulher, ela disse: se ao menos eu tocar nesse Filho de Deus, na sua orla, eu ficarei sã. E quando ela tocou,
Jesus, aqui no 22, voltou para ela e disse a ela: filha, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Irmãos, Jesus chama muito a nossa atenção, tá bom? Para que tenhamos a fé. Irmão, diz uma passagem da palavra que quando a pessoa não tem fé, é impossível agradar a Deus. Pessoa sem fé não agrada a Deus. Então nós precisamos ter fé, ter confiança, ainda que as coisas estejam contrárias contra você, ainda que veio uma tempestade, um vendaval, e você está num dias de tribulação, um dia de grande ansiedade, mas que você fala: Senhor, eu estou aos seus pés, eu estou tocando, Senhor, eu estou com um problema, mas vem me ajudar, eu te aguardo, porque o Senhor vem me ajudar, o Senhor vai resolver tudo para mim, e eu vou estar nos seus braços, descansando, como o Salmo 23, né? Senhor, tu me guardarás, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, meu Senhor. Olha só a tua fé. Tá vendo, irmão? Quando vocês declaram isso para o Senhor Jesus, para o nosso Deus, ele está vendo que você está numa tempestade, está vendo que você está numa grande aflição, mas ele também está vendo que você confessou que você está com um problema, mas que você convidou ele para que ele venha resolver e que você estará, e aí desta forma você alcança a misericórdia do Senhor. Irmãos, aquela mulher tinha 12 anos de prova, 12 anos de luta, mas a fé dela alcançou. Assim devemos todos nós fazermos, aprendermos com a luz da palavra de Deus. Bom, amados, então nós vemos aqui que quando Jesus, ele disse essas palavras, imediatamente ela sarou. Veja, até o momento, irmãos, ali, ela estava em outra passagem, ela estava até com medo, porque tocou num homem santo, um homem que estava são. Aleluia. Meus irmãos, veja bem, vamos entender uma coisa. Vamos entender aqui, nos dias de hoje, que está acontecendo na nossa vida. Suponhamos os dias de hoje, irmãos. Vocês viram o dia das pandemias, né? Então, os vírus, né, desse Covid, e isso fez muitas pessoas se isolarem para evitar contaminação, aproximação, contaminação, porque um iria transmitir para o outro e a morte vinha e matavam as pessoas. Muitos morreram em 2020, 2021, né? Agora, veja bem, meus amados, o Senhor, aquela mulher, ela tinha ciência que ela não poderia ter contato com nenhum homem, ou mulher, ou criança, nem no templo entrar lá dentro. Ela não poderia nem se aproximar, nem pôr as mãos. E ela pôs as mãos no Senhor Jesus. Ela ficou com medo do Senhor, mas ela tinha fé. Se eu tocar nele, eu ficarei são. E ela tocou no Senhor Jesus. E não houve contaminação em Cristo. Irmãos, todos que estão contaminados, que se entregar a Cristo, mas se entregar de todo o teu coração, Cristo libertará da contaminação, e ele não é contaminado. Ele destrói a contaminação e ele põe nós em são. Todos ficaremos são na presença. Já estamos são. Então isso é materialmente que eu disse, espiritualmente é a mesma coisa. Quando aconteceu com a mulher, a virtude de Cristo curou aquela mulher, curou aquele mal, libertou ela. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, amados, vocês imaginam a alegria que tomou aquele povo. Uma obra linda, maravilhosa. Mas Jesus ainda tinha uma missão. Ele tinha que ir na casa desse chefe, desse governante. Então, aqui o Senhor Jesus, no versículo 23, ele chegando à casa daquele chefe, então ele viu ali instrumentista e o povo em alvoroço, né? Aquele tempo, irmão, existia muitas pessoas, quando tinha um funeral, vamos dizer assim, aquele velório, levavam flautas, pessoas para chorarem, cantarem, né? E ali o Senhor Jesus, ele viu aqueles instrumentistas
E se já estava aquele processo, é porque já tinha começado o funeral, irmãos. Tá certo? Aquele velório já estava começado, porque já tinham um ritual ali em andamento, né? Eles estavam fazendo o andamento do processo do funeral daquela criança. E o Senhor Jesus, ele chega lá e ele diz bem claramente, e fala assim, vendo aquele alvoroço, né? Vendo o povo em alvoroço, o povo que estava, santo é o nome do Senhor ali, chorando, todo aquele processo ali, o Senhor Jesus disse assim, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, zombaram do Senhor Jesus. Irmãos, que situação delicada isso, né, irmãos? Começaram a escarnecer do nosso amado Senhor Jesus. Então, o que o Senhor Jesus fez com isso, irmão? Ele pediu, né, que o pai mandasse tirar todo aquele povo, a qual foi retirado. Agora, por que Jesus falou, irmãos, que a criança não estava morta, mas ela dorme? Se nós olhar pelos olhos da nossa carne, humanamente, fisicamente, você vê uma criança no caixão, claro que ela está morta, não há dúvida nenhuma. Não respira, não tem alma, seu espírito não está lá. Mas só que o Senhor Jesus, ele é a ressurreição, ele é o Salvador. O poder dos céus e da terra está na mão do nosso Mestre, o nosso Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. E quando ele falou assim, retirai-vos, a criança não está morta, mas dorme, aquele povo não conseguiu entrar no grau da espiritualidade. Por isso que escarneceram do Senhor Jesus. Olha o que é falta de conhecimento de Deus, irmão. Quando uma pessoa não conhece a Deus. Por isso, amada igreja de Jesus, quando nós não temos conhecimento de Deus, às vezes nós vemos um processo na vida de uma circunstância, na vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus, e às vezes a gente põe as nossas línguas, nossas palavras, e erramos por falta de conhecer, porque você não está na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e os processos que eles passam, as purificações que eles passam, e nós já falamos da nossa própria boca, e aí pecamos por falta de conhecimento de Deus. Mas quem conhece as Escrituras, quem está conhecendo o conhecimento de Deus, nós vamos lembrar, irmãos, em Daniel, no capítulo 12, olha só o que diz aqui em Daniel, no capítulo 12, para que vocês possam entender. Vamos lá em Daniel, capítulo 12, tudo isso para conhecimento da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Olha aqui, Daniel, capítulo 12. Os últimos tempos, as palavras seladas. Os últimos tempos, é o nosso tempo, viu, irmãos? É agora. Aqui diz assim, ó. Diz assim, ó. Versículo 2. Irmão, isso aqui eu acho que é melhor ler tudo para vocês entenderem. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que achar escrito no livro. Quem vai estar escrito nesse livro? Os que vencerem, os que vão receber os vestidos brancos, que o Senhor Jesus de maneira nenhuma riscará do livro. São esses. Versículo 2. E muitos do que dormem, tá vendo? Ó, não morrem. Para Jesus não morre. Dormem. Por que dormem? Porque vão ressuscitar. Irmão, cada um de vocês, seus pais cristãos, que já faleceram, para nós que somos cristãos, não tem óbito. Óbito espiritual não existe, porque ele está dormindo nos sonos do justo para ressuscitar no dia do Senhor. Na terra tem o óbito, porque tem que ter. Mas no céu, para os cristãos, não tem óbito, porque Cristo vai ressuscitar. Então, ele dorme. E aqui está dizendo, muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, quem são os entendidos?
aqueles que estão tendo conhecimento da palavra de Deus, que se interessa pela palavra do Senhor, quer conhecer Jesus, quer conhecer, porque Jesus disse, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Então, amado, os entendidos, pois resplandecerão com o resplendor do firmamento, e os que